Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso canal Evair Schreiber, ele que é o novo chefe de gabinete da administração municipal, da Anadir e do Tadeu, né? A nova gestão que recentemente anunciou o nome do Evair para comandar, né, a chefia de gabinete, Evair. A gente sabe que é muito importante dentro de uma administração pública. Eu inicio te perguntando por que você aceitou esse desafio. Bom, Marcos Roberto e ouvintes, estou aqui hoje, né, para apresentar o que a gente se propôs a fazer na administração. A gente aceitou o convite de uma forma assim descontraída, sem pressão. Eu estava colocado numa outra empresa, que é a Pronatur, do senhor Guido e da Fernanda e do Tiago. Eu digo o nome dos dois porque hoje eles administram, né? Sim. Profissionais competidíssimos, muito competentes, pessoas assim de uma educação, de uma familiaridade muito bacana. E eu estava lá no meu cantinho, beleza. Confesso que na campanha participei, mas não me envolvi diretamente, como outras pessoas se envolveram. E veio o convite, né, pela vaga que a própria Solenir fazia, e fazia muito bem feito, e como funcionária pública por 36 anos, quero ressaltar aqui o nome da Solenir como servidora, é uma competência invejável, amiga e conhecida da gente desde a infância, e então a Solenir saiu do cargo, se aposentou e almeja outros voos, outros ares. E aí abriu a vaga. Porque você já conhecia a Nadir também por muito tempo. Conhecia a Nadir, né? O esposo, Valdir. A gente é das quebradas do futebol de antigamente, né? E a Nadir eu conheço já há bastante tempo, venho acompanhando a trajetória dela como 2 vezes vereadora, como presidente da Câmara, um excelente trabalho no hospital. E a gente vem para Salete e retorna com bastante orgulho da cidade que a gente nasceu e que tem amigos, parentes, né? E a gente tem capital, tem bens, né? Moradia, né? Tava meio bagunçado no começo, mas daí a gente chegou, já começou a arrumar e tal. E eu, assim, fiquei grato pelo convite da Nadir e do Tadeu. Tadeu, uma pessoa espetacular, gosto demais dele, família, a gente assim, interage pela família, pelo parentesco que eu tenho de cunhado com o Arlindo Weber. E o Tadeu também tem um irmão que é casado com uma irmã do Arlindo. Daí a gente sempre já vinha convivendo em outros tempos, né? E essa assim, dizer que eu conhecia a Nadir dessa forma, como uma batalhadora, como uma empresária, empreendedora, né? No município de Salete. Ela sempre faz o discurso de que ela veio lá do Rio Herta e, né, tudo mais. Mas olha aí, olha o que se tornou as filhas, né? O próprio Valdir, com bastante seriedade no trabalho e na posição que ele ocupa, né? Eu posso dizer que gosto muito deles e adoro estar presente e junto com essas pessoas. O Evair Schreiber é saletense? Sou saletense, nascido ali no lado do sindicato. Eu sou um dos primeiros da minha família a nascer ali. Não, um dos últimos, na verdade. Porque eu sou de 9 irmãos, eu sou o penúltimo. Depois de mim vem a Marli. E sou de 1961, com muito orgulho, um pouquinho antes de Salete ser emancipada, dia 29 de dezembro de 1961, né? O Evair permanece em Salete por quantos anos? Aí eu sei que você saiu de Salete para morar um tempo, depois retornou. Eu fiquei em Salete desde casado, trabalhei com o Afonso na prefeitura. Melhor, vamos começar um pouquinho ali. Sou nascido em Salete, como a gente já ressaltou, estudei no colégio, né, Guilherme Dendarri, um pouquinho no seminário, por isso que eu gosto de participar lá dos externos do seminarista, e estudei ali nessa parte, né, no seminário também. Lá na infância fui embora para Blumenau com uma irmã, depois voltei e tal. E trabalhando na Roden por
muitos anos, né? Até um pouco antes da divisão das duas empresas, da Roden S.A. Não é divisão, em que a Roden S.A. ficou como Roden S.A. e a Roden virou Artefatos. E eu fui um daqueles que, na época da mudança, ficou na Roden S.A. Fiquei lá por muitos anos, como na função de auxiliar de almoxarifado, e cheguei ao cargo máximo, que era gerente geral da empresa, na ocasião do auge da madeira, ali onde é que se fazia bastante. E uma experiência que eu também, para mim, valeu muito, foi morar no Mato Grosso. Por 5 anos, eu morei 3 anos com o seu Adelino, 2 anos com o Vilmar, e lá a gente também ajudou, né, a desenvolver a empresa naquela fase que ela estava. Sim. Depois, retornando para Salete, fiquei um tempo, né? E aí o Afonso, em seguida, me convidou a sair da empresa da Roden S.A., tive uns empreendimentos, um mercado, um comércio, e daí um pouco em Taiote, uma granja em Salete. Mas assim, aquilo não completava porque não dava que chega, vamos dizer assim. Sim. Não que a gente seja muito gastador, muito ambicioso, mas tem família para começar e tudo mais. Fiquei na prefeitura, né? O Afonso me convidou no início da gestão dele, na segunda gestão dele. Fiquei com ele esses 4 anos. Olha só. E aí, na consequência... E isso na função, na época? De chefe de gabinete. De chefe de gabinete. Na ocasião, com bastante dificuldade, né? Que na época não se tinha muito recurso, mesmo tendo o Wilson Kleinobin como governador do mesmo partido, não tinha tudo, não digo tudo que se tem hoje, mas os projetos podiam ser feitos. Sim. Era muito mas diferente. Era diferente. Tantos outros depois prefeitos que sucederam, eles tiveram bastante dificuldade. Parece-me que começou a melhorar depois. E nessa ocasião, né, eu estando ali como secretário, fui convidado por diversas vezes para deixar a prefeitura, que tem um prazo ali para deixar, para poder ser candidato. Eu disse, gente, não seria essa a função. Eu sempre digo, culpado foi o professor Tadeu. Porque daí eu saí... Tadeu Correia? Tadeu Correia, e eu saí, daí correu todo aquele trâmite, vai candidato, não vai, não vai. E apesar de a gente ter na família um candidato também, que era o Arlindo, ainda assim eu atendi a um pedido do Afonso e me tornei candidato a prefeito lá depois da gestão do Afonso. Não fomos bem-sucedidos. Mas foi uma experiência. Foi uma baita de uma experiência. Tinha adversários que na altura, né, da ocasião, e amigos sempre com todos. E aí passou essa fase, a gente teve um pouco de dificuldade, toda a eleição de derrota, sim, tu tens uma certa dificuldade de continuar fazendo os trabalhos. Mas lutando, fazendo e fazendo as coisas da gente. Mas veio que um cunhado meu, que é empresário em Blumenau, com a empresa que ele adquiriu, o espaço físico que ele adquiriu da Aiga Hedler, lá em Jaraguá do Sul, na Santa Luzia, me convidou para ir trabalhar com ele. Isso lá em 1999. Aí eu era relutante, não queria ir e tal, estava estudando, fazendo faculdade em Taió, inclusive fazendo faculdade em Taió, onde saíram 3 prefeitos de Taió, e daquela sala de aula saiu 2 candidatos que não foram vencedores, mas foram candidatos, que é o Almir Buski, o Alexandre Purna, que nós éramos da mesma sala, e hoje o Aristides, prefeito, nós éramos da mesma sala. E daí brinca o Nazato de que nós não temos, nosso nome não começa com A, que é José Gilmar Nazato e eu, Evair Schreiber. Daí a gente brinca quando a gente se encontra que é só usar lá por enquanto. Então, aí, a gente estudou ali, transferi o estudo para Jaraguá. Nem todas as matérias valeu, eu não consegui, na verdade, continuar lá, tive que fazer novamente o vestibular. Isso era direito? Não, administração de empresas. Administração de empresas.
E aí eu aproveitei umas matérias e lá se formamos, fizemos a nossa parte. Jaraguá do Sul foi para nós uma segunda casa, né? A gente teve, assim, um trabalho diferenciado. Quando eu falei que a gente aceitou o convite de ir para Jaraguá, e é uma empresa familiar, e empresa familiar nem sempre a gente as pessoas quase não usam um familiar para trabalhar na empresa. Mas eu, graças a Deus, com o conhecimento e amizade que a gente tinha com a dona Erna, o seu Bruno Aydrich, que são os sogro e sogra do meu cunhado o Délcio, eu tive o aval deles para poder ir trabalhar lá. Então, a gente iniciou, ficamos lá por um período, e agora? 1 ano, 2 anos. E quando a gente ia nos aniversários dos meus sobrinhos, né? A gente dizia, quantos anos? 10. Meu Deus, 10 anos já. E se passaram 22 anos. 22 anos. Se passaram 22 anos. Em decorrência da pandemia, filho, adolescente, criança ainda, né? A gente optou em voltar para Salete. Mas só um fato que também contribui para a gente sair de Jaraguá e voltar para Salete. Temos muitos parentes aqui, familiares, propriedade e tudo mais. Em Jaraguá, um ponto que marcou demais a nossa vida foi a perca do nosso filho Gustavo. Gustavo, um adolescente, aqui quando criança, fez muitas amizades. Alain Benzi, Gilson, o do Fome de Urso, era tudo amigo dele. Sim. Quando a gente retornou, eu perguntava, escuta, ia lá no lanche, ou se encontrava por ali, o Rosa, irmão do Samir, estudavam tudo junto. Se não estudavam, fazia alguma... Sim. E o Gustavo tinha 12 anos quando nós saímos daqui. E aí, lá em Jaraguá, fez muitas amizades, e aí com as amizades que ele tinha, e aula e tal, num dia fatídico lá, empurrando a bicicleta, junto de 3 amigas, um motoqueiro desalmado veio e colheu ele por trás, e aí teve morte instantânea. Difícil para Isabela, nossa outra filha, né? Muito difícil para ela, porque ela só tinha de 9 para 10 anos, ou melhor, Gustavo tinha 15 anos. Nós fomos com 12. Sim. E o Gustavo tinha 15 anos e a Isabela com 12. E aí foi bastante complicado, assim, bastante difícil, né? A gente recebeu o apoio de muitos familiares, amigos que a gente fez em Jaraguá. A gente fez muitos amigos em Jaraguá. No dia da despedida, muita gente de Salete. Grato, sempre. Muitas pessoas que a gente nem tinha um relacionamento tão próximo. Sim. Mas os filhos tinham, né? E lá em Jaraguá ficaram lá diversos amigos do Gustavo. A gente se orgulha quando a gente vai lá, que de 7 amigos íntimos dele, que viviam brincando junto, 4 deles têm os filhos com o nome de Gustavo, né? Muito, muito bacana, assim, as homenagens que eles fizeram pra gente. E vida que segue. Sim. A Márcia é uma guerreira, muito forte, muito bacana, companheira. E família também ajudou bastante. E a gente tá aí. Ô, Evair, e você falando assim, claro que é um resumo, né? Sim. Um resumo de tudo isso. E você esperava ser convidado para novamente voltar a ser chefe de gabinete? Claro que em outras épocas, bem diferente agora. Não, na verdade, eu, nesse momento de vida, de carreira que eu estava exercendo na Pronatur, eu não tinha, assim, uma esperança de dizer, mas vou me encaixar onde? E o que daria para se fazer? Claro que poderia ser numa área de técnica daqui a pouco, né? Sim. Que poderia ser pela formação que a gente tem, né? Poderia participar de concurso público, já tinha até pensado, né? Um dia desse ia participar de um concurso público, mas não, assim, de fato eu não esperava.
Há muita diferença daquela época para agora? Muita. Como é que está sendo no seu dia a dia até o momento essa sua experiência agora? Muita diferença. É que na época anterior, a gente tinha bastante contato com as pessoas e as secretarias eram muito próximas do prefeito. Não que hoje não seja. É muito próximo também, mas ela tem vida própria. Eu considero a educação, com a secretária da educação, a Laísa, e outros também que foram, eles têm administração da educação. Tanto é o secretário de obras, o Sandro, pessoa qualificadíssima, ele resolve os problemas lá. Né? E naquela época era mais o chefe de gabinete. Era ali, o chefe do gabinete, não que a gente hoje não desenvolva um trabalho semelhante, mas o contato já era mais próximo e hoje não que ele é distante. Tem mais coisa para se fazer, mas é diferente. Existe aí uma certa diferença que não tinha informação, não tinha internet, tinha bem menos informação, que hoje tu faz reunião online, tu faz visita, tudo muito diferente, né? Mas é uma satisfação. Eu estava atendendo o Sapelli lá agora há pouco na prefeitura, eu disse, agora nós temos que ir com o Marcos Roberto, marcou hora. Mas assim, bacana, né? Ver as reivindicações, a gente anota, passa para a prefeita, para os secretários, e assim, uma harmonia muito grande. Uma nova dinâmica, né, para a administração. Muito bem recebido. As pessoas percebam assim, que os secretários não querem só fazer por eles, eles querem fazer pela administração. Em conjunto. Em conjunto. Na sua avaliação, qual que vai ser ou o que é, na sua avaliação, o maior desafio de um chefe de gabinete? Poder acompanhar a prefeita, poder fazer agenda para que ela consiga fazer um bom trabalho, ser parceiro, né, da administração, e aquilo que a gente mais almeja é conseguir recursos, auxiliar nos projetos, auxiliar no comércio, na indústria, onde se possa auxiliar, na verdade, se possa fazer alguma coisa para que melhore e para que promova, né, emprego, moradia, essas partes. Você quer ser um chefe de gabinete atuando mais dentro da prefeitura ou fora também da prefeitura? Dentro da prefeitura para pegar as informações. Faz muito pouco tempo que eu estou na função, não iniciei lá em janeiro, né, iniciei agora em abril, então faz 1 mês e pouco, mas percebo que eu tenho que pegar toda a informação que eu posso com os colegas dentro da prefeitura. Mas me agrada muito visitar as obras e ajudar a prefeita onde for possível, na visita da MAVE, mas é um amplo, fazer de tudo um pouco. O Evair, como você relatou, né, todo esse seu conhecimento de Salete, conhecendo muitas pessoas, a gente sabe que mudou muito ao longo desses anos também, mas isso facilita para o atendimento da população, esse seu conhecimento? Facilita bastante. Facilita bastante a gente conhecer as pessoas, reviver, a gente troca o nome de um e outro, né? Mas isso também eles brincam, né? De tanto que eles trocam o meu nome às vezes, né? O Aderbal me chama de Odavadinho, que não tem nada a ver com o meu nome, que é Odavadinho e meus 2 irmãos, mas é até brincadeira, né? Mas assim, conheço as pessoas, né? Preciso demais visitar as comunidades junto com a prefeita ou por outro motivo, sozinho, né? Numa festa ou numa coisa, né? Participar dessa forma e também vejo assim a necessidade de participação e na Câmara de Vereadores, e numa escola, e num evento de esporte, com muito orgulho, o ginásio de esporte Roberto Schreiber. Gostoso de ouvir quando vocês falam, né? Família é assim, né? A gente gosta de ouvir também. E participar, a família de esportista, né? Nossa família. E aí viver junto com o pessoal. Coisas que eu não estava fazendo, porque não estava na administração pública. Hoje a gente está ali e está para isso. O que a gente nota, o seu nome é muito bem aceito pela população de Salete. Como você pretende, daqui a 4 anos, o olhar da população com o trabalho do Evair? Não quero fazer nada excepcional para me engrandecer ou dizer assim, foi o Evair que está lá fazendo. Não. É a administração municipal, é prefeita Nadir e Tadeu.
4 anos, a vida não escreve, os dias não escreve o que vem pela frente, mas dizer que não se tem pretensão, nunca ninguém diz. Nunca se diz. Sim. A gente está ali para trabalhar nessa administração. O que é para vir, virá. Mas não vou fazer nada para forçar qualquer coisa. Você diz pretensão de concorrer a algum qualquer cargo na próxima eleição? Cargo, ou daqui a pouco nesse sentido. Não, estou ali para servir. Servir mesmo Nadir e Tadeu. Se surgir, o Evair está preparado. Estamos aí. Vamos conhecendo e vamos aprendendo. Sim. Quando eu falo Nadir e Tadeu, eu falo da administração direta. Sim. Mas tem todos os vereadores. É uma satisfação grande ir na Câmara de Vereadores. Claro que o partido da prefeita, o PL, o nosso partido, tem mais vereadores, mas é bacana. Esses dias a gente teve num aniversário com os outros vereadores também. Bacana. O respeito é por todos. Muito. O chefe de gabinete hoje, ele é acima dos secretários? Não vejo essa função como acima dos secretários. Uhum. Tanto é que... Mas você tem essa autonomia? Tem autonomia, a gente conversa com eles, a gente repassa alguns trabalhos, alguns serviços, né? Aceita a sugestão deles também, mas não que a gente estaria acima da prefeita, ou a prefeita é acima de todos, e delas vem os secretários e o chefe de gabinete. A gente acompanha. Sim. Não tem essa distinção, né? Sim. Há uma determinação da prefeita do seu cargo como chefe de gabinete dentro da estrutura administrativa, o que tu podes, o que não podes? Tudo que eu faço, eu comunico a ela, né? O que eu posso fazer é atender dentro das condições da prefeitura, das limitações Sim. que a administração pública ela coloca à frente das pessoas do município, dos limites do município, né? Às vezes tem alguém que quer um serviço lá fora do município, não dá, né? É dentro do nosso município, dentro da nossa gente, da nossa Salete, né? Sim. Mas assim, não tem nada de dizer, vai lá, faz e você comanda. Não. É tudo com essa parceria com os secretários, com essa dinâmica que a administração traz para a administração. Sim. Antes da mensagem final, como o Evair, a sua análise, como você vê Salete hoje? Muito linda. Salete, quando as pessoas falam fora, de onde é que você mora? Salete, com muito orgulho, sabe? Porque ela ficou bela, ficou bonita. Tempos atrás, para comprar uma tinta para pintar o meio-fio, dava o que falar. Não é que hoje está melhor assim, Sim. mas hoje você vê uma cidade bonita. Chica fez um excelente trabalho na administração. Os outros que antecederam também fizeram um excelente trabalho em Salete. A estrutura está pronta, é só manter e fazer sempre um pouquinho mais. Eu adoro Salete, muitas vezes tenho oportunidade de, no final de semana, sair em outro lugar, não. Vou ficar em casa, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente quer ficar para sempre. Até para conhecer como o Evair Schreiber lida com polêmicas. Não gosto delas, não gosto de enfrentar a polêmica. É ouvir as partes, amenizar e tentar chegar num acordo, chegar sempre de melhor, nada de agressividade. Sim. Né? A gente aprende com a vida, a gente aprende nos lugares que a gente passa, a gente vê, tudo com um bom diálogo a gente chega a um denominador. Evair, muito obrigado, agradeço, desejo aí muito sucesso, muito êxito nesse seu cargo, nessa sua função, e o espaço para a sua mensagem final. Agradeço ao Marcos Roberto pela oportunidade, agradeço ao povo saletense e os ouvintes. Quero aqui me colocar à disposição de todos que procurarem na prefeitura. Prefeita não estando, eu estou lá à disposição para melhor atendê-los. Um grande abraço do seu amigo saletense. Muito obrigado. Esse Evair Schreiber, chefe de gabinete da gestão Anadir e Tadeu do município de Salete, com a gente hoje aqui em mais um podcast. E na técnica, Muriel Canal.